Apóstolo Itamar, como se forma a verdadeira igreja? É através de um versículo da Bíblia ou pelo um profeta que tem a chave do reino dos céus? Como esclarecer Então, isso? existe muitas verdades, mas só uma é a verdade. É a verdade de Deus por meio de um profeta. Existem muitas Bíblias, mas só uma é a verdadeira versão da Bíblia, que é a versão de John Nelson Darby. Existem muitos Espíritos Santos, mas só um é o verdadeiro Espírito Santo, é o Espírito que está com o profeta mensageiro da geração. E também existem muitas igrejas, mas só uma é a verdadeira igreja. Existem igrejas católica, apostólica romana, igreja católica, apostólica ortodoxa, igreja católica grega, existem vários grupos católicos dentro desse catolicismo diabólico e satânico que se vê sobre a terra. Existem milhares de igrejas protestantes, mais de 70 tipos de igreja batista, milhares de igrejas unicistas, existem milhares e milhares de igrejas branamistas e evangélicas, igrejas reveladas. Então, igrejas, existem muitas igrejas, mas só uma é a verdadeira igreja. Quem é essa igreja? São as pessoas que seguem Deus por meio de um profeta. Jesus Cristo disse em João 10:10, as minhas ovelhas ouvirão e reconhecerão a minha voz, não uma escrita em um livro que foi feito, escrito há 2.000 anos, 4.000 anos, mas a minha voz. Jesus Cristo, sendo o bom pastor, um dia era ele falando por meio de Pedro, outro dia era ele falando por meio de Paulo, outro dia era ele falando por meio de Martim Lutero, de Wycliffe, de Columba. Sempre é o Senhor Jesus Cristo em cada geração. E os filhos de Deus reconhecem a voz do bom pastor em um homem, em um profeta, e segue este homem. E aqueles que seguem este profeta, eles são os verdadeiros cristãos, porque cristão significa aquele que segue Cristo. Cristo significa o ungido, e o profeta de Deus é o ungido na terra. Cristão é um pequeno Cristo, é aquele que tem o mesmo espírito do profeta. Moisés colocou sobre os seus anciões o seu espírito. Jesus Cristo colocou sobre os seus discípulos o seu espírito. Mais tarde, o seu espírito vem sobre os que estavam no Senado. Aqueles que criam em Paulo recebiam o Espírito Santo. Os que criam em Pedro receberam o Espírito Santo, de acordo com as Escrituras. Então, há muitas falsas igrejas, organizações religiosas, que são frutos da teologia. Os homens viram que a vida é difícil. Os homens viram que falta emprego. Os homens viram que a vida é dura. E eles descobriram que pregar a Bíblia, um livro histórico, alugar um ponto, ou construir um ponto, colocar alguns bancos, algumas cadeiras, uma caixa de som, e começar a pregar a Bíblia, eles ganhariam muito dinheiro. Edir Macedo ficou milionário pregando a Bíblia. Marcos Feliciano ficou milionário pregando a Bíblia. O R.R. Soares, o Valdemiro Santiago, o Abílio Santana, Agenor Duque, todos estes homens ficaram milionários pregando o quê? Pregando a Bíblia. Eles usam a palavra de Deus para negócio, constroem as suas igrejas e são lojas com as suas muitas placas, Igreja, Deus e Amor, Igreja Universal, Igreja do Poder de Deus, Igreja Assembleia dos Deuses, enquanto deveria ser Igreja Mundial do Poder do Diabo, Igreja Universal do Poder de Satanás, deveria ser a Assembleia dos Deuses, ou Assembleia dos Demônios. Deus não está nas igrejas. Mas vamos voltar à pergunta, como que uma igreja é formada? É formada por um profeta, senhor Gilberto. A Eva é um tipo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem veio primeiro? Não foi a Eva. A Eva foi tirada do lado de Adão. Assim como um dia a igreja de Jesus Cristo foi tirada do seu lado na cruz. Mas veja só, Deus tira a Eva, a igreja do Adão. A Eva não sai do Adão. O profeta não sai da igreja. A igreja é que sai do profeta. Moisés, ele formou a verdadeira igreja de Deus na terra. Porque a igreja é aqueles que saíram para fora, aqueles que saíram do paganismo religioso. Quando os judeus saíram do paganismo egípcio e foram seguir quem? A Bíblia? Eles não tinham Bíblia, seu Gilberto. Eles foram seguir quem? Os sacerdotes? Eles foram seguir Moisés. Então, eles eram a verdadeira igreja. Depois, eles não foram seguir os livros de Moisés, ser guiado pelos livros de Moisés, mas Deus deu-lhes um guia e um juiz chamado Josué. Eles seguiram Josué para possuir a terra. Lá estava a igreja de Jesus Cristo, aqueles que seguiam Josué, aqueles tantos homens do tempo de Jeremias, tudo falsos sacerdotes. Jeremias condenou todos eles. Jeremias tinha uma mensagem, e aqueles
E aqueles que acreditavam em Jeremias, seguiam Jeremias, eram a verdadeira igreja. João Batista formou a verdadeira igreja. Jesus formou a sua verdadeira igreja. Paulo formou a sua verdadeira igreja. Hoje na terra, a verdadeira igreja são aqueles que seguem Jesus Cristo por meio de um profeta vivo sobre a terra, e hoje é o profeta Cacô Filipe. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.